E seguimos aqui com a leitura do livro Mecanismos da Mediunidade. Agitação e ondas. Em seguida, há esforços persistentes de muitos espíritos sábios encarnados no mundo e patrocinando a evolução. A inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinação multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético em que um planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Neste reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia, em que a matéria, em expansão, lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve agitação. E toda agitação produz ondas. Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Ligamos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas. Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas através dos diferentes corpos da natureza. Tipos e definições. As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo esse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Fina vara tangendo as águas de um lago provocará ondas pequenas, ao passo que a tora de madeira arrojada ao lençol líquido traçará ondas maiores. Um contrabaixo lançá-las-á muito longas, um flautim desferi-las-á muito curtas. As ondas ou as oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância, diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância que se segue do penacho ou crista, de uma onda à crista à onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo em que se lhes identifica a frequência diversa. Que é, no entanto, uma onda? À falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada pela forma de ressurreição da energia por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo ou partes dele em agitação, despedindo raios ou ondas que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Homem e ondas. Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor, som, luz, raios gama através de inumeráveis combinações. Assim é que entre as ondas da corrente alternada, para objetivos industriais, as ondas do rádio, as ondas de luz, as do raio-x, tanto quanto as ondas que definem os raios cósmicos e as que se superpõem além deles, não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerado o modo em que se exprimem. E o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio, em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela, qual feixe de forças em temporária associação. Somente assinala as ondas que se lhes afinam com o modo de ser. Temo-lo dessa maneira por viajante do cosmos, respirando num vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa, condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou,
Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua, no campo mental que lhe é característico, em cujas dimensões revela o que a vida já lhe deu, ou tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino, para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer. Recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade no concerto das forças universais e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria iluminação. Então, o que ele nos explicou pelo prisma da física, que tudo no universo é vibração e que cada um de nós só consegue captar as vibrações compatíveis com a nossa vibração pessoal. A matéria está num estado de vibração. Então, somente as pessoas que estão na matéria podem ver essa matéria no planeta Terra. Em outros planetas, as vibrações são de outra frequência. Então, nós não conseguimos ver o que se passa nesse planeta com frequência diferente, certo? Então, é difícil explicar com palavras muito simples o que é dito para a ciência. Esse livro está claramente escrito para as pessoas da ciência, aqueles que querem ver esses temas analisados cientificamente. Mas vamos continuando. Continente do infrassom. Ajustam-se ouvidos e olhos humanos a balizas naturais de percepção, circunscritos aos implementos da própria estrutura. Abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, a criatura encarnada, ou que ainda se mostre fora do corpo físico em condições análogas, movimenta-se no império dos infrassons, porquanto os sons continuam existindo, sem que disponha de recursos para assinalá-los. Temos uma nota. Outros autores admitem que esses infrações começam abaixo de 18 vibrações por segundo. Foi uma nota do autor espiritual. A ponte pressionada por grande veículo ou a locomotiva que avança sobre trilhos agita a porta de residência não distante. Porta essa cuja inquietação se comunica a outras portas mais afastadas em regime de transmissão infrassons. Neste domínio, as correntes imperceptíveis, identificamos as ondas eletromagnéticas de Hertz a se exteriorizarem da antena alimentada pela energia elétrica e que, apresentando frequência aumentada, com o emprego dos chamados circuitos oscilantes, constituídos com auxílio de condensadores, produzem as ondas da telegrafia sem fio e do rádio comum, começando pelas ondas longas até aproximadamente 1000 metros, a medida equivalente à frequência de 300.000 vibrações por segundo, ou 300 quilociclos, e avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas métricas ou decimétricas, disciplinadas em serviço de radar ou da televisão. Em semelhantes faixas da vida, que a ciência terrestre assinala com o continente do infrassom, circulam forças complexas, contudo, para o espírito encarnado, ou ainda condicionado às sensações do plano físico, não existe nessas províncias da natureza senão silêncio. Vale lembrar que alguns animais ouvem além dessa capacidade. O cão escuta sons que o ser humano não escuta, certo? Existe um apito para cão, que você sopra, você não escuta nada, mas o cão escuta.
Seguindo, sons perceptíveis. Aumente-se a frequência das ondas nascidas do movimento incessante do universo e o homem alcançará a escala dos sons perceptíveis, mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. Nesse ponto, penetraremos a esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre, porquanto nesse grau vibratório as ondas se transubstanciam em fontes sonoras que afetam o tímpano, gerando os tons de Tartini, ou tons de combinação, com efeitos psíquicos segundo as disposições mentais de cada indivíduo. Eleva-se o diapasão. Sons médios, mais altos, agudos, superagudos. Na fronteira aproximada de pouco além de 15.000 vibrações por segundo, não raro, o ouvido vulgar atinge a zona limite. A escala de percepção é extremamente variável de uma pessoa para outra, diz aqui a nota. Há pessoas, contudo, que depois desses marcos ouvem ainda. Animais diversos, quais cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom para além das 40.000 vibrações por segundo. Prossegue a escala ascendente em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos vinculados ao mundo físico. E eu faço aqui uma observação. Então, existem sons e imagens que existem realmente, mas nós não somos capazes de ouvir e ver. Isso não quer dizer que não existam. É isso que precisa ficar claro para o nosso conhecimento. Não é porque nós não vemos, não é porque nós não ouvimos que tal fato não existe, certo? Continuando, outros reinos ondulatórios. Salientando-se no oceano da vida infinita, outros reinos ondulatórios se espraiam, afetando novos campos de evolução do espírito que a mente ajustada às peculiaridades do planeta não conseguem perceber. Sigamos através das oscilações mais curtas e seremos defrontados pelas ondas do infravermelho. Começam a luz e as cores visíveis ao olhar humano. As micro-ondas, em manifestação ascendente, determinam nas fibras intrarretinianas, segundo os potenciais elétricos que lhes são próprios, as imagens das 7 cores fundamentais, facilmente descortináveis na luz branca, que as sintetiza por intermédio do prisma comum, criado igualmente efeitos psíquicos em cada criatura, conforme os estados mentais que a identifiquem. Alteia-se a ordem das zonas e surgem depois do vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anelado e o violeta. No comprimento de onda em que se localiza o violeta, em 4/10.000 de milímetro, os olhos humanos cessam de enxergar. Todavia, a série das oscilações continua, em progressão constante, e a chapa fotográfica, situada na vizinhança do espectro, revela a ação fotoquímica do ultravioleta, ultrapassando-o. Aparecem as ondas imensamente curtas do raio-x, dos raios gama, dirigindo-se para os raios cósmicos, a cruzarem por todos os departamentos do globo. Semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas nos reinos do espírito, com base nas forças do pensamento. Meus amigos, então a gente percebe que nós somos quase cegos e quase surdos. A faixa que nos é dada ver e escutar é limitada. Existem luz e som além daquilo que nós conseguimos ver. Então, isso nos faz perceber que é preciso humildade para aceitar muitas definições que vemos constantemente narradas pela espiritualidade. Estudar, estudar, meus amigos. O saber liberta. Foi uma alegria estar com vocês. Espero estar colaborando de alguma forma e aguardo a todos no próximo capítulo.